TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 4 de agosto, e você vai ver a seguir. Ônibus da Turp é apreendido pela PRF com licenciamento atrasado. Incêndio em ônibus da Turp acende alerta para falhas recorrentes da empresa. MPRJ recomenda que Petrópolis adote medidas preventivas por conta do El Niño. O governo federal anuncia investimentos de R$1 bilhão para reduzir os impactos do El Niño no país. Petrópolis fica em 8º no ranking de geração de empregos no mês de junho no estado. Petrópolis tem 67 oportunidades de trabalho nesta semana. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A novela do transporte público ganhou mais um capítulo aqui em Petrópolis. Um ônibus da Turp Transporte foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040 na noite do último domingo. Já na segunda-feira, outro veículo da mesma empresa registrou um princípio de incêndio na rua 13 de Maio, no centro da cidade. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, abordou o ônibus no início da noite do último domingo, no quilômetro 62 da BR-040, em Petrópolis. De acordo com a PRF, o veículo estava com licenciamento atrasado, inconsistências no preenchimento do disco tacógrafo e luzes traseiras defeituosas. O ônibus foi removido para o pátio com o objetivo de corrigir as irregularidades e os passageiros que estavam embarcados seguiram viagem em outro veículo. Na noite de segunda-feira, o ônibus da Turp registrou um princípio de incêndio na rua 13 de Maio, no centro de Petrópolis. Na ocasião, o motorista conseguiu conter as chamas com um extintor de incêndio. Vale lembrar que na manhã do último sábado, outro ônibus da mesma empresa pegou fogo na Avenida Ipiranga, próxima à Catedral São Pedro de Alcântara. Ninguém ficou ferido e o motorista agiu de forma rápida para evacuar os passageiros. A TV Correio da Manhã procurou a Prefeitura de Petrópolis, que é a atual responsável pela intervenção na empresa, mas não tivemos um retorno até o fechamento desta edição. E ainda falando do caos no transporte público, um incêndio em um ônibus da Turp Transporte acendeu um alerta para as recorrentes falhas nos coletivos da empresa. Nossa equipe de reportagem conversou com pessoas que utilizam os carros da empresa para entender a realidade do transporte público aqui na cidade. Confira. Olha, para mim, que era da Cascatinha, que mudou, que mora na Estrada da Saudade, melhorou bastante, né? Mas ainda está bem precário, né? Precisa renovar as frotas, né? Não só desse aí, mas vários, né? Tá difícil para o pessoal que trabalha, né? Sai cedo, os ônibus são lotados. Todo socateado, totalmente largado de mão, a população sofre com isso. Desde fevereiro, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, não publica o relatório mensal de operação, o RMO, que contém dados relevantes sobre o transporte público em Petrópolis. O documento apresenta números de viagens realizadas e não realizadas, além dos motivos para as viagens terem sido interrompidas. De acordo com o documento de fevereiro, a Turp realizou menos de 90% das viagens programadas. Estavam previstas cerca de 35.500 viagens. 350 não aconteceram por falha mecânica e mais de 3.600 por demais motivos não especificados. Na manhã do último sábado, mais um caso envolvendo o transporte público chocou os petropolitanos. Um ônibus da Turp pegou fogo na Avenida Ipiranga, próxima à Catedral São Pedro de Alcântara. Na ocasião, ninguém ficou ferido
e o motorista agiu de forma rápida na evacuação dos passageiros. No entanto, o caso acende um alerta para a atual situação do transporte público em Petrópolis. Os ônibus tudo cheio, para sair daqui, esse sai, depois só daqui a 40 minutos, 50 minutos e tudo lotado. Além da questão dos ônibus cheios, a técnica de enfermagem Márcia Miguez ressaltou que o preço da passagem não condiz com a distância percorrida pelos coletivos. O aumento da passagem sempre é um absurdo, né? Por exemplo, eu moro na Estrada da Saudade, como eu falei, eu não gasto nem 5 minutos para chegar no centro. Orlando Pereira, ex-funcionário da Petroita, relembrou a situação da empresa e comparou com o atual estado da Turp. A concessionária atuou em Petrópolis por muitos anos, mas teve a caducidade do contrato decretado em 2024 por problemas operacionais. Precisa de muitas melhoras, nós precisamos. Então, o transporte público em Petrópolis está defasado e muito defasado mesmo. Em relação ao incêndio, a Turp informou que desde o processo de intervenção por parte do Executivo, a frota vem passando por manutenções preventivas rigorosas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela equipe técnica. A nossa equipe de reportagem procurou novamente a Prefeitura de Petrópolis por ser a interventora da empresa, para até o fechamento desta edição. Não obtivemos resposta. E agora vamos sair do assunto do transporte público, mas seguimos em problemas relacionados ao município. Isso porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação para que os municípios de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto adotem medidas preventivas por conta do El Niño. Segundo o MPRJ, estudos de órgãos de meteorologia indicam alta probabilidade do fenômeno climático agora no segundo semestre deste ano. De acordo com o documento expedido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, o fenômeno climático pode aumentar o risco de chuvas intensas, deslizamento de terras, alagamentos e até ondas de calor. O MPRJ pede que as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Defesa Civil comprovem em até 30 dias que Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto tenham um planejamento adequado para enfrentar os impactos do El Niño. A recomendação foi expedida após fortes ventos atingirem o estado do Rio de Janeiro, incluindo Petrópolis. Na ocasião, nenhuma grave ocorrência foi registrada, mas muitos imóveis tiveram problemas com fornecimento de energia elétrica, além de quedas de árvores. Segundo o MPRJ, órgãos estaduais e federais indicam alta probabilidade do El Niño no segundo semestre de 2026. A reportagem procurou as prefeituras de Petrópolis e de São José do Vale do Rio Preto. A administração da cidade imperial informou que vem monitorando a questão do El Niño e acompanhando as atualizações do fenômeno. O Executivo reforçou ainda que as medidas para o enfrentamento de episódios de chuvas intensas fazem parte do plano de contingência para chuvas intensas do verão de 2025-2026, que está vigente. O documento está disponível no site da Prefeitura. O novo plano de verão 2026-2027 já está sendo elaborado e será divulgado em novembro. A TV Correio da Manhã também questionou a Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto e aguarda um posicionamento. E ainda nesse assunto, mas agora falando sobre todo o país, o governo federal anunciou um pacote de medidas para reduzir os impactos do El Niño no Brasil. As ações incluem monitoramento climático, combate a incêndios florestais, reforço na segurança hídrica e formação de estoques de alimentos. Os investimentos já realizados e previstos para o segundo semestre somam 1 bilhão e 300 milhões de reais. Olha só. O objetivo é reduzir os efeitos do El Niño, fenômeno climático que eleva a temperatura das águas do Oceano Pacífico e provoca alterações no clima em diferentes regiões do país. Entre as ações previstas está a compra de 180 mil toneladas de milho e 310 mil toneladas de arroz para reforçar os estoques públicos. O governo também vai adquirir 350 mil cestas de alimentos destinadas a povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais e agricultores familiares. De acordo com o governo, o El Niño provoca seca nas regiões Norte e Nordeste, atraso das chuvas no Centro-Oeste e no Sudeste e aumento das chuvas e das enchentes na região Sul.
Por isso, as medidas serão adaptadas à realidade de cada região do país. Para a região sul, estão previstos investimentos em defesa civil para o atendimento de emergências, além de ações de recuperação e correção em barragens e diques, em parceria com estados e municípios. Nas áreas mais afetadas pela seca, o governo ampliou o número de brigadistas federais e reforçou a aquisição de equipamentos para prevenção e combate a incêndios florestais. Também estão em andamento ações voltadas à segurança hídrica, principalmente na região Nordeste. Segundo a ministra Miriam Belchior, o governo já vem adotando medidas para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Entre elas está a redução do desmatamento, com queda de 50% na Amazônia, de 32,5% no Cerrado e de 63% no Pantanal. O governo também destacou que a redução do nível dos rios durante os períodos de seca diminui a geração de energia nas hidrelétricas, o que eleva o uso das termoelétricas e aumenta o custo da energia. Para reduzir esse impacto, estão sendo investidos 118 bilhões de reais na expansão e diversificação da matriz energética, com o aumento da geração de energia eólica e solar e a ampliação das linhas de transmissão para garantir o abastecimento em regiões mais afetadas pela escassez hídrica. E agora mudando de assunto, mas ainda falando aqui sobre a cidade imperial, o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou os dados do novo CAGED referentes a junho de 2026. Nesse contexto, Petrópolis está entre as cidades fluminenses que mais geraram empregos formais em junho. Segundo o novo CAGED, o município abriu 452 novos postos com carteira assinada e por isso ficou na 8ª posição no ranking estadual. Confira. Foram 2.695 admissões e 2.243 desligamentos no mês de junho em Petrópolis, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. O resultado é o segundo melhor de 2026 para a cidade imperial, atrás apenas de março, e faz o município acumular 1.058 novas vagas formais no primeiro semestre. Para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o resultado ajuda a direcionar políticas de qualificação e fortalecer a parceria com o setor produtivo, para manter o ritmo de geração de empregos. O setor de serviços liderou a geração de empregos na cidade, com 292 novas vagas, responsável pela maior parte das contratações. A indústria e a construção civil também contribuíram para o resultado positivo, com 89 e 76 novos empregos formais, reforçando o aquecimento no mercado de trabalho local. E ainda de acordo com o levantamento do novo CAGED, o mercado formal de trabalho registrou no mês de junho saldo positivo de 145.161 postos de trabalho. O resultado é a diferença entre 2,22 milhões de admissões e 2,7 milhões de desligamentos. No acumulado de 2026, o Brasil já soma 921.645 novas vagas formais. Apesar dos dados positivos, a realidade nas ruas ainda revela dificuldades. Para muitos petropolitanos, a falta de oportunidades na cidade segue como um grande desafio. Eu acho que aqui em Petrópolis, nos últimos anos, ficou muito difícil para o trabalhador, o pessoal da classe baixa, que não tem muito estudo, conseguir emprego. Tanto que tem muita gente migrando para o centro do Rio, pagando muito com transporte, e acaba sobrando pouco. Eu acho que o pessoal de Petrópolis tem que dar prioridade para as pessoas que moram aqui, não as pessoas que moram na região para vir para cá. O que a gente está vendo é que muitas pessoas nas ruas procurando emprego, currículo e acaba tendo que sair daqui para procurar uma renda em outra cidade. Para a petropolitana e advogada Ana Cristina, Petrópolis precisa ampliar os investimentos no setor de serviços para gerar mais oportunidades e estimular a permanência da população na cidade. Na avaliação dela, os microempreendedores também têm papel fundamental nesse processo, com crescimento cada vez mais expressivo e contribuição para o desenvolvimento da economia local. Com certeza o investimento financeiro da Prefeitura, do Estado e da União com relação às empresas que estão aqui, seja reduzindo imposto, seja dando subsídios com relação ao aluguel, toda essa área, né, da infraestrutura realmente da cidade tem que ser revista.
Entre os estados, o Rio de Janeiro abriu 16.856 vagas formais em junho. O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com mais de 74 mil postos de trabalho. Já no acumulado do ano, o setor de serviços também segue como destaque nacional, com mais de 571 mil empregos gerados no primeiro semestre. Agropecuária, comércio, indústria e construção também fecharam o mês com saldo positivo no estado. Gente, resultado muito bom aqui para a cidade imperial, né? E aproveitando que estamos falando de empregos, vamos falar sobre as 67 oportunidades que a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo nesta semana, mais especificamente até a sexta-feira, dia 7 de agosto. E essas vagas são disponibilizadas pelo serviço do Balcão de Empregos da cidade. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece 67 oportunidades de emprego para a população nesta semana. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira, dia 7 de agosto, e os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Entre as oportunidades desta semana estão vagas que não exigem experiência, como ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar administrativo, bombeiro hidráulico, camareira de hotel, controlador de estacionamento rotativo, embalador à mão, operador de caixa, operador de loja e pedreiro, além de outras oportunidades. As demais vagas, que exigem experiência anterior, estão disponíveis no nosso site, correiopetropolitano.com.br. E você vai ver no próximo bloco. Ações da Polícia Militar resultam em apreensões de drogas e prisão por tráfico em Petrópolis. Homem é preso e 3 adolescentes são apreendidos em operação contra o tráfico em 3 Rios. A operação reforça a fiscalização do transporte de passageiros e interdita veículos no Santos Dumont. O Ministério da Educação divulga resultado do FIES do segundo semestre. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar.
volta. Começamos agora esse bloco com as ocorrências policiais. As primeiras foram realizadas pelo 26º Batalhão de Polícia Militar entre sexta-feira e sábado e resultaram na apreensão de drogas, na prisão de um homem por tráfico de drogas e também na apreensão de um adolescente aqui em Petrópolis. Na última sexta-feira, um adolescente de 17 anos foi apreendido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de Petrópolis, no bairro Floresta. Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado no interior de um veículo estacionado e tentou se esconder ao perceber a aproximação dos agentes. Durante as buscas no automóvel, os policiais encontraram uma sacola com 25 tabletes de maconha e 50 pedras de crack. Também foram apreendidos R$ 610 em dinheiro e um celular. O adolescente foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido. Também na sexta-feira, os agentes realizaram uma ação no bairro Carangola. Durante buscas em uma área conhecida por denúncias de tráfico de drogas, os policiais encontraram entorpecentes escondidos sob pedras, mas nenhum suspeito foi localizado. Ao todo, foram apreendidas 53 cápsulas de cocaína e 176 tabletes de maconha. O material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia. Já na noite de sábado, um homem de 47 anos foi preso por tráfico de drogas na comunidade do Alemão, no bairro Retiro. De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que um homem estaria comercializando drogas nas proximidades do Beco da Taboca. Ao chegar no local, os agentes afirmaram ter observado o suspeito entregando objetos em troca de dinheiro. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria dispensado uma sacola e tentado deixar o local, mas foi abordado. Na revista, foram encontrados R$ 124 em espécie e um celular. Na sacola dispensada pelo suspeito, os policiais localizaram 82 pinos de cocaína. O homem foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. E mudando de cidade, um homem de 21 anos foi preso e 3 adolescentes foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro Vila Isabel, em Três Rios, na noite da última sexta-feira. Confira. Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada no bairro Vila Isabel, na região conhecida como Manuel Pinheiro, em Três Rios, após as investigações apontarem que os integrantes de uma organização criminosa estariam reunidos na comunidade comercializando entorpecentes. No momento da abordagem, 2 dos adolescentes tentaram fugir, mas foram alcançados. Um deles sofreu uma lesão durante a tentativa de evasão e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, onde recebeu atendimento médico antes de ser levado para a delegacia. Durante as buscas, os policiais apreenderam 86 buchas de maconha, 288 pinos de cocaína e 105 pedras de crack. Também foram apreendidos uma pistola, um revólver, 22 munições, um carregador de pistola e R$ 459 em dinheiro. Ainda de acordo com a corporação, durante a retirada dos envolvidos na comunidade, um policial militar foi atacado por um cão e sofreu uma mordida nas costas e recebeu atendimento médico. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde o homem permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Os 3 adolescentes permaneceram apreendidos por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. E as forças de fiscalização do Estado do Rio de Janeiro realizaram uma operação integrada na última sexta-feira no aeroporto Santos Dumont e identificaram uma série de infrações em veículos utilizados no transporte de passageiros. Ao todo, 8 veículos foram interditados e 2 foram rebocados. As equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon-RJ, Detro, Detran e BPTur encontraram automóveis circulando em condições que colocavam em risco a segurança dos passageiros. Entre as irregularidades identificadas estavam pneus que haviam atingido o limite legal de desgaste,
além de problemas de conservação, como retrovisor e farol quebrados, lacre de placa fora dos padrões, lataria danificado e para-brisa trincado. A ação também verificou o cumprimento das exigências legais para a prestação de serviços de transporte de passageiros. Entre as desconformidades constatadas estavam o reteste do cilindro de gás e a inspeção do GNV vencidos, o cartão de identificação de auxiliar de transporte fora de validade e táxis com a vistoria obrigatória em atraso. Durante a operação, os agentes flagraram também motoristas realizando transporte remunerado de passageiros por contratação direta, sem intermédio da plataforma digital, prática considerada irregular que desrespeita as normas da atividade. A etapa realizada na última semana dá continuidade às ações de combate ao transporte irregular de passageiros realizados nos aeroportos do estado do Rio de Janeiro. E agora vamos falar de educação, já que os resultados da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre deste ano foram divulgados. Os estudantes pré-selecionados devem complementar a inscrição até hoje, terça-feira. Nesta edição, o programa oferece mais de 75.500 vagas para o segundo semestre e registrou mais de 127 mil inscritos em todo o país. Ao todo, o processo seletivo recebeu 127.175 inscrições, que geraram mais de 315 mil opções de curso, já que cada candidato pode escolher até 3 alternativas. As mulheres representaram 67,5% dos inscritos, enquanto os homens corresponderam a 32,5%. Mais de 72 mil candidatos se autodeclararam pretos ou pardos, além da participação de 666 indígenas, 1.808 quilombolas e 5.248 pessoas com deficiência. A região Sudeste foi a segunda com maior número de inscritos, somando 42.455 candidatos na primeira opção de curso, ficando atrás apenas do Nordeste, que registrou 51.540 inscrições. Entre os estados, São Paulo liderou o número de candidatos, com 17.958 inscritos, seguido pela Bahia e por Minas Gerais. O Rio de Janeiro aparece entre os 5 estados com maior procura pelo programa, com 9.209 inscritos, considerando a primeira opção de curso. Os cursos mais procurados pelos candidatos foram Medicina, com mais de 50 mil inscritos, Direito, Psicologia, Enfermagem e Odontologia. Para participar do FIES, é necessário ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a redação e não ter participado como treineiro. Além disso, o candidato precisa comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa para obter o financiamento. Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, que terá convocações entre os dias 7 de agosto e 24 de setembro. O Ministério da Educação alerta que todos os inscritos devem acompanhar os prazos e cumprir as etapas previstas no edital para não perder a oportunidade de garantir o financiamento. Nesta edição, o FIES também mantém o FIES Social, que reserva 50% das vagas para estudantes inscritos no Cadastro Único com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Esses candidatos podem obter financiamento de até 100% das mensalidades, desde que atendam os critérios estabelecidos pelo programa. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. Como hoje é terça-feira, vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte com Gabriel Toledo e Jonathan Joras. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje vamos falar sobre Copa do Brasil, Seleção Brasileira e tênis. E a gente começa essa edição, é claro, com o clássico carioca na Copa do Brasil. Fluminense e Vasco não saíram do 0-0 na partida de ida dos jogos de oitavas de final. O jogo foi muito disputado, com muitas faltas e com poucas chances de gol. Parecia que as equipes estavam mais preocupadas em não perder e por isso, de certa forma, o empate sem gols acabou ficando justo. Jonathan, acho que o jogo foi, de certa forma, bem equilibrado, mas é claro, os torcedores de ambos os times queriam gols e queriam chances claras. Queriam um jogo com mais poder ofensivo de ambos os times. Ainda mais, Toledo, que a gente está voltando de Copa do Mundo, os torcedores brasileiros esperavam que o futebol tivesse um pouco melhor, né? Mas não tem comparação, claro. Eu acho que Fluminense e Vasco, eles fizeram um jogo muito, como você falou, né? Estavam mais preocupados em não perder do que fazer gol e tentar ganhar. E o Fluminense está cometendo o mesmo erro que cometeu, na minha opinião, o mesmo erro que cometeu na final contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Que o Flamengo foi com a mesma cabeça do Fluminense, mais preocupados em não perder do que tentar vencer o jogo. Acabou que foi para os pênaltis e o Flamengo venceu. Mas eu acho que tanto o Vasco quanto o Fluminense fizeram aquele jogo apático, né? Os jogadores pareciam que até estavam com vontade, mas só se defendendo, ficavam mais preocupados em tocar a bola do que fazer o gol. E eu acho que é muito triste, né? 3-0 da volta da Copa do Mundo pro futebol brasileiro, né? Exatamente. E é claro, a gente esperava mais gols, não foi o que aconteceu. Tivemos muitos 0-0 nesses jogos de ida da Copa do Brasil. Parecia que todo mundo tava sem essa vontade de ganhar e com mais vontade de não perder, né? Mas assim, expectativa agora pro próximo jogo, claro, é que o jogo seja minimamente melhor pro torcedor assistir com mais tranquilidade também. E, é claro, um entretenimento melhor, afinal, nenhum 0-0 é bom de assistir. E tem outra coisa, né? O público de Fluminense e Vasco foi muito fraco, principalmente por parte da torcida do Fluminense, né? É claro que o Fluminense não vive a melhor fase desse ano, mas tá ali em quarto lugar, tá brigando pelas duas Copas, né? A Libertadores e a Copa do Brasil. Agora, o jogo de quarta-feira, né? Amanhã, claro, vai ter mais público, né? Já tem mais de 40 mil pessoas confirmadas no Maracanã, claro. A torcida do Vasco e do Fluminense, não é só a torcida do Fluminense. Mas eu imagino que com um público maior, o jogo também vai ser melhor. Com certeza. Era o que a gente queria, né? Afinal, torcida é a parte principal do futebol e acabou
que faltou muito nesse primeiro jogo. Foi menos de 40 mil pessoas, 36 mil pessoas, muito pouca gente para um jogo tão importante. Para o tamanho do clássico, exato, né? Um clássico tão importante, um clássico eliminatório. É verdade, eu acho que esse jogo, né, os jogadores de fato, acho que eles vão sentir, né, a pressão da torcida, e isso vai fazer com que eles tenham pelo menos mais vontade de fazer gol, né? Porque, pelo amor de Deus. Exatamente. Acaba que os dois clubes não estão em fases tão boas. Acho que, inclusive, o Vasco vive uma fase ainda pior do que o Fluminense. Com certeza. O Fluminense não tá igual estava antes da Copa do Mundo, né? Mas agora voltou, tá num momento conturbado, mas é claro, tem muito time e para sair dessa situação. Qual que é a tua expectativa pro próximo jogo entre esses dois? Olha, Toledo, eu acho que na minha opinião, não tem favorito, né? Clássico é muito difícil dizer quem é favorito, mas eu acho que o problema do Fluminense é a sequência, né? Antes da Copa do Mundo, o Fluminense quase não classificou para a Libertadores, então os torcedores estão com aquela mágoa e tal. E o torcedor do Vasco, né, teve uma demissão no meio da pausa para a Copa do Mundo, né, da demissão do Renato, trouxe um treinador que tem mais derrota do que vitória. Então, assim, eu acho que a situação é parecida no sentido de que já tiveram em fases melhores, esse ano inclusive, e agora está numa fase conturbada. E eu acho que tem tudo para o Fluminense passar, mas é aquela coisa, né? O time do Fluminense é um time melhor, mas eu acho que não tem favorito. Chega no clássico, exatamente. É 50-50. Vou dar meu palpite. Eu acho que vai ser 2-1 pro Vasco ainda. Você não acha que nem vai pênalti? Não, pênalti não, porque ninguém merece sofrer também. É muito sofrimento. Pênalti é muito sofrido. E nessa segunda-feira tivemos a finalização dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O destaque, é claro, são os péssimos jogos, já que tivemos 4-0-0, contando o Clássico Carioca. Jonathan, como você mesmo disse, tivemos muitos jogos ruins, muitos 0-0, inclusive o Vasco e Fluminense, e a gente começa comentando esses jogos justamente com um 0-0 entre Atlético Mineiro e Juventude. Olha, eu acho que é pior para o Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro vai decidir, né? Igual a gente fala, né? A altitude de Alfredo Jaconi. Cara, jogar lá, aparentemente... Tem que ver a previsão do tempo antes, né? Se tiver previsão de russo, né? Pra gente é russo, deu ruim para o Atlético. Mas eu acho que o Atlético Mineiro é um time muito melhor, a Juventude é um time que está na Série B, mas é aquela história, né? A gente não sabe, às vezes um lance ali decisivo, o Atlético Mineiro vai cozinhando aquele jogo, o jogo não vai, aí o Juventude faz o gol, classifica, né? Eu não acho difícil não, porque o Atlético Mineiro vive uma fase muito ruim, cara. Ainda mais depois da saída do Hulk. Enfim, eu acho uma situação muito conturbada também. Mas é claro que eu acho que o Atlético vai passar. O Atlético Mineiro é o favorito, mas ainda tem a chance do Juventude passar. Eu acho que o nível é muito diferente. Exato. Aí a gente tem outro 0-0 também, Santos e Remo. Um jogo nivelado embaixo também, joguinho bem feio. Olha, o gol que o Gabigol perdeu é inacreditável. Lembrou muito um gol que ele perde na final da Libertadores de 2021, debaixo da trave também. É verdade. Que ele não sabia se esticava a cabeça ou se esticava a perna, né? É verdade. Bem parecido. O Gabigol não vive a melhor fase da carreira, né? Mas ali eu acho que é meio básico, né? É meio básico. Ainda mais ele centroavante, era pra ele fazer o gol. E outra coisa, né? O Neymar não teve o melhor dos desempenhos, mas ele melhora demais o time do Santos. É uma coisa impressionante. Exatamente. Ele impulsiona muito os jogadores que estão ao redor dele. Aí a gente finalmente não um 0-0. A gente tem Palmeiras 3, Fortaleza 0, que tivemos um lance conturbado também no início do jogo. Mais uma vez pro Palmeiras, né? O Palmeiras, nem sempre o Palmeiras, mas sempre o Palmeiras. No caso foi uma não expulsão do Murilo. Sim, eu acho que o Palmeiras favorito, já praticamente classificado. Fortaleza também está na Série B. E numa situação muito mal. Então eu acho que já está classificado, né? Aí a gente tem o jogo bem equilibrado também, mais um empate, mas não em 0-0, Mirassol e Grêmio 1-1, e é o jogo em São Paulo. Olha, eu acho que o Grêmio do Campeonato Brasileiro, uma tragédia, né? Mas eu acho que, pelo menos na Copa do Brasil, o Grêmio é copeiro, né? Exato. Eu achei Ainda mais quando tinha o Renato, né? Exatamente. Estavam pedindo o Renato no Grêmio, né? A torcida já pediu. Eu acho isso meio feio. Eu também. Acho um pouquinho feio. Eu também não gosto, não. Mas o Grêmio vai classificar. O Mirassol, acho que o foco deles já virou para o brasileiro, já conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que agora o Grêmio vai conseguir a classificação. Aí a gente tem mais um 0-0, Chapecoense e Cruzeiro, um time que está lutando para não cair no Campeonato Brasileiro na Série A, e um time ali que está tentando se recuperar também, que é o Cruzeiro. Esse jogo é aquele jogo a Chapecoense não tem mais nada a perder, né? Já está praticamente o virtual rebaixado. Né?
E o Cruzeiro é aquela coisa, né? É um time que melhorou muito nos últimos jogos, principalmente por conta do Arthur Jorge. Matheus Pereira é um craque de bola. Eu acho que nesses jogos decisivos é quando os craques aparecem, né? Então Exatamente. acho que o Cruzeiro vai passar. Aí a gente tem também Internacional e Corinthians, 2-0 para o Internacional, um jogo muito legal também, que teve muita treta. Corinthians se enrolou, né? Exatamente. Agora decide em casa, mas vai ser um jogo muito difícil, porque tem que fazer 2-0 para empatar. E é claro, a torcida pode fazer a total diferença, mas eu acho bem difícil nesse momento. Eu acho que o Inter vai dar aquele gás na Copa do Brasil, porque no Brasileiro não vai conseguir arrumar muita coisa. E o Alan Patrick, craque, né? Mais uma vez, se destacando muito pelo Internacional. E o último jogo que a gente teve, Atlético Paranaense, do Leozinho Petropolitano contra o Vitória, 2-0 para o Atlético Paranaense. O drible que o Leozinho dá no zagueiro... No Luan Cândido, né? O zagueiro lateral Luan Cândido é absurdo, né? Ele já é um drible dele, que ele faz que vai para um lado, vai para o outro. Típico de futsal, né? Luan Cândido até se desequilibra, né? Não, é típico de futsal e o Atlético Paranaense tem jogado muito bem. O Odair Helman me impressiona. Exatamente, é um time que tá surpreendendo porque, né, acabou de subir da Série B para a Série A. Não se esperava que seria um retorno tão promissor. É uma arrancada muito forte do Atlético, né? E tem, claro, o Leozinho é um dos grandes destaques desse time, mas o Odair gosta de pontuar no Campeonato Brasileiro e tá fazendo com o Atlético Paranaense. Exatamente. Agora nas quadras, a tenista Laura Pigossi se consagrou campeã de simples do W100 de Gran Canaria, na Espanha, torneio que faz parte do circuito da Federação Internacional de Tênis. A conquista do torneio, disputado nas quadras de Saibro, foi confirmada na tarde deste domingo para o número 2 do Brasil e número 239 do mundo. A brasileira bateu na decisão a turca Berfu Cengiz de virada por 2-1. Foram 2 horas e 28 minutos de partida e Laura Pigossi chegou a ficar atrás por 2 pontos na parcial decisiva e fez 5 games seguidos para se tornar campeã. Jonathan, Laura Pigossi foi muito conhecida nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, onde ela foi campeã de duplas e conseguiu a medalha de bronze, mas que agora está tentando retornar um bom momento. É claro, ela ainda é a número 2 do mundo, é só atrás da Luísa Stefani, mas agora ela tenta se recuperar no ranking mundial também, que aí ela está bem atrás. Claro, a gente fica feliz, né? Sempre tendo brasileiros representando a gente, né? Em todos os esportes. E agora voltando para o futebol, a seleção brasileira tem agenda do outro lado do mundo na reta final de 2026. Além dos amistosos com a Austrália já anunciados, o Brasil tem encaminhado um jogo contra a Índia ainda na Superdata FIFA de setembro e outubro. E a tendência é que participe de um torneio em Singapura com a participação da equipe local, do Paraguai e do Japão, só em novembro. Toledo, eu acho que agora é o momento para renovação, né? Tá na hora. Exatamente. Agora eu acho que o Carlo Ancelotti vai ter um ciclo bem menos conturbado. Esse último ciclo foi uma bagunça verdadeiramente. Foram 3 técnicos em menos de 4 anos, né? E assim, a gente espera, é claro, uma recuperação e uma Copa do Mundo de 2030 bem mais tranquila também. É uma oportunidade para o Ancelotti começar de fato um trabalho na seleção brasileira, porque não teve, né? Exato. Ele teve pouco tempo, a seleção brasileira se encontra pouco, então agora é oportunidade, né? Exatamente, foi um momento muito conturbado, ele já chegou tendo que resolver um problema muito sério nessa questão da seleção brasileira, um momento muito difícil, tanto no interno, tanto no externo, né? E agora a expectativa, é claro, que esse momento passe logo, que é o que a gente torce muito. Tomara, né? Tomara. Jonathan, infelizmente nosso tempo acabou, mas é claro, a gente se vê na próxima edição do Correio Esportivo. Um beijo. Até lá. Muito obrigada, Toledo e Jonathan, pelas informações do mundo do esporte, viu? Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Decreto autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições de 2026. Biometria será utilizada mais uma vez nas eleições deste ano para reforçar a segurança do processo eleitoral. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes,
ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Vamos agora falar sobre política. A Presidência da República autorizou o emprego das Forças Armadas durante as eleições gerais de 2026. A atuação dos militares será definida pelo Tribunal Superior Eleitoral e terá como objetivo garantir a votação, a apuração dos votos e o apoio logístico ao processo eleitoral. O decreto número 13.073 foi publicado no Diário Oficial da União e autoriza o emprego das Forças Armadas para garantir a votação e a apuração, além de prestar apoio logístico durante as eleições de 2026. De acordo com o texto, as localidades e o período de atuação dos militares serão definidos conforme as requisições do Tribunal Superior Eleitoral. Caberá ao TSE avaliar a necessidade do apoio e indicar onde as Forças Armadas deverão atuar. A autorização tem como base o artigo 84 da Constituição Federal, a Lei Complementar número 97 de 1999, que trata da organização, do preparo e do emprego das Forças Armadas, e o Código Eleitoral. A participação das Forças Armadas nas eleições não é automática em todo o país. O apoio ocorre somente quando é solicitado pela Justiça Eleitoral e costuma ser direcionado a regiões consideradas estratégicas ou de difícil acesso, onde os militares auxiliam no transporte de urnas eletrônicas, equipamentos, servidores da Justiça Eleitoral e na garantia da votação e da apuração. O primeiro turno das eleições gerais está marcado para o dia 4 de outubro, quando os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Havendo necessidade, o segundo turno será realizado no dia 25 de outubro. E a biometria vai voltar a ser utilizada nas eleições deste ano como forma de garantir mais segurança e evitar fraudes durante a votação.
Mesmo assim, o eleitor com título regular não pode ser impedido de votar, caso não tenha realizado o cadastro biométrico. Confira. A tecnologia estará disponível em todas as sessões eleitorais do país para confirmar a identidade dos eleitores e reforçar a segurança do processo de votação. Apesar de ser utilizada pela Justiça Eleitoral, a biometria não é obrigatória para o exercício do direito ao voto. Se o título estiver regular, o eleitor poderá votar normalmente mesmo sem ter realizado o cadastro biométrico. Nesse caso, será necessário apresentar um documento oficial de identificação para ter acesso à urna eletrônica. Se a urna eletrônica não reconhecer a biometria do eleitor, o direito ao voto também está garantido. A orientação é que a leitura da impressão digital seja repetida em até 4 tentativas. Caso a falha persista, a mesa receptora fará a conferência da identidade por outros meios disponíveis no cadastro eleitoral. Se as informações forem confirmadas, o eleitor assinará o caderno de votação ou registrará a impressão digital, caso não saiba assinar. A Justiça Eleitoral passou a utilizar a biometria nas eleições em 2008. Desde então, a identificação pelas impressões digitais tem como objetivo evitar fraudes e impedir que uma pessoa vote no lugar de outra. Além disso, o cruzamento das informações permite ao Tribunal Superior Eleitoral identificar eventuais registros duplicados no cadastro eleitoral. O prazo para o cadastro biométrico válido para as eleições deste ano foi encerrado em maio. Por isso, quem ainda não realizou o procedimento deverá aguardar o fim do processo eleitoral para fazer o cadastro junto à Justiça Eleitoral. Durante o cadastro biométrico são coletadas a fotografia do eleitor, as impressões digitais de todos os dedos das mãos e a assinatura. As informações são utilizadas para tornar o processo eleitoral mais seguro e garantir a correta identificação dos eleitores. E um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, aponta que a fome no mundo diminuiu pelo 3º ano consecutivo. Mesmo assim, cerca de 645 milhões de pessoas ainda enfrentaram a fome em 2025, e o cenário segue acima da meta global de erradicação até 2030. O levantamento mostra que 7,8% da população mundial passou fome em 2025. O número representa uma redução de quase 14 milhões de pessoas em relação a 2024 e de 43 milhões na comparação com 2022. O relatório foi elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, OMS, Unicef, Programa Mundial de Alimentos e Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. O estudo também aponta melhora no número de pessoas em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Em 2025, cerca de 2 bilhões e 100 milhões de pessoas viviam nessa condição, o equivalente a 25,8% da população mundial. O percentual é o menor do que o registrado em 2024 e também fica abaixo dos níveis observados durante a pandemia. O relatório também alerta que o ritmo dos avanços ainda é insuficiente para o cumprimento das metas da Agenda 2030. Entre os desafios estão a desnutrição infantil, o aumento dos casos de anemia entre mulheres em idade fértil e o crescimento da obesidade entre adultos. Outro ponto de atenção é o custo da alimentação saudável. Embora o número de pessoas que não conseguem pagar por uma dieta adequada tenha caído, ainda são cerca de 2 bilhões e 690 milhões de pessoas nessa situação. O relatório destaca que reduzir o preço dos alimentos nutritivos e fortalecer os sistemas de produção serão fundamentais para avançar no combate à fome nos próximos anos. E agora, mudando de assunto, a Petrobras informou que a produção total de petróleo e gás alcançou a marca recorde de 3,34 milhões de barris de óleo equivalente por dia no segundo semestre de 2026. O valor registrado no período é 14,1% acima do mesmo trimestre do ano passado e 3,4% acima do primeiro trimestre de 2026. De acordo com a Petrobras, o desempenho resulta da melhoria na eficiência dos navios plataforma no campo de Jubarte, Campo de Mero e nos campos de Búzios. A empresa informou ainda que 10 novos poços produtores entraram em operação no trimestre avaliado, sendo 4 na Bacia de Campos e 6 na Bacia de Santos. No mesmo período, o fator de utilização das refinarias chegou a 101,2%. A empresa destaca que, diante do cenário de guerra no Oriente Médio e a oscilação do valor do petróleo global, a maior utilização do parque de refino tem sido fundamental para ampliar a oferta de derivados no mercado nacional.
As vendas no mercado interno também tiveram destaque e mantiveram-se em patamar semelhante ao do primeiro trimestre, já que o aumento da comercialização de diesel e GLP compensou a retração do consumo de demais produtos. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para a quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Olá, e vamos com a previsão do tempo para quarta-feira. E olha só, a quarta-feira será de um tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol volta a predominar com algumas nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva em nenhuma das cidades da nossa região de cobertura. Nas primeiras horas da manhã, ainda pode haver formação de névoa e nevoeiro, principalmente nas áreas de serra, por causa da umidade e das temperaturas mais amenas no amanhecer. Ao longo da tarde, o sol ganha força e as temperaturas sobem um pouco mais em relação aos últimos dias, garantindo uma tarde agradável em toda a região. Mas agora indo para a previsão mais detalhada de cada cidade. Começamos, como de costume, por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu ainda fica com poucas nuvens e os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer também. Ao longo do dia, o tempo segue firme e à noite o céu fica com poucas nuvens e os termômetros variam entre a mínima de 15 e máxima de 24 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também permanece estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas ficam mais elevadas do que nas cidades da região serrana. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva como havia adiantado. E os termômetros variam entre a mínima de 14 e máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão no tempo, em 3 dias, a quarta-feira terá sol com algumas nuvens ao longo do dia. À noite o céu fica limpo e as temperaturas em 3 dias variam entre a mínima de 15 e máxima de 28 graus Celsius. E essa foi a previsão no tempo para quarta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também, é claro, nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.